Oi, pessoal. A gente está aguardando aqui. Vou colocar aqui a Vivian. Hoje a gente vai falar sobre gestão humanizada e acolhedora. E a nossa convidada hoje é a Vivian, que é a diretora do Iguatemi. Eu vou chamar aqui a Vivian. Bem-vindos, Simone, Vivian. Oi, Sula, boa tarde. Jussara. Oi, Marisa. Estou aguardando aí a Vivi entrar. Simone, como vai você, Simone? Oi, Lídia. Lili, bem-vinda, gente. Eu já mandei aqui o convite para a Vivian. Oi, Vivian, estou aguardando você aceitar. Oi, Cida, como vai você, Cida? Vou colocar aqui, vou mandar de novo outro convite. Oi, Vivian, você está vendo aí o convite? Vamos aguardar aí um pouquinho. Jéssica Martins, como vai? Deixa eu colocar aqui novamente, gente. Deixa eu ver se a Vivian. Veja se chegou agora, Vivian, o convite. A gente fez um teste ainda há pouco, deu tudo certo. Só um minutinho. Vivian, vou mandar novamente. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou mandar novamente. Se ela não receber, eu vou sair e entrar novamente, tá joia? Veja se agora você recebeu, Vivian. Chegou. Aê! Agora sim, tudo bem, Vivian? Tudo jóia. Boa E você? tarde. Tudo Boa jóia. Primeiro, eu tarde. quero te agradecer muito pelo convite. Eu sei que a sua agenda é bem lotada, né, aí no Iguatemi. E aí em São Paulo o ritmo é bem louco, né? Mas quero te agradecer aí por aceitar e dividir com a gente a sua experiência, que eu sei que é super rica, ainda mais se tratando de uma rede tão grande assim como o Iguatemi, onde para mim é uma referência em vários aspectos. E é sobre eles e por causa deles que eu fiz o convite para vocês. Vocês Iguatemi, né? Você está aí me representando. E eu acho que vai ser muito rico para as pessoas de RH que estão aqui. Nós temos várias pessoas, já temos aí 30 e poucas pessoas entrando, né? Muitas pessoas de RH, muitos gestores de RH, pelo que eu estou vendo.
E eu acho que vai ser muito rica essa experiência. Se você quiser falar um pouquinho sobre a sua formação, o teu tempo no Iguatemi, pode ser? Enquanto as pessoas estão chegando? Pode, claro, Rose. Bom, primeiro eu quero igualmente agradecer o convite de estar aqui, compartilhando nessa tarde com vocês um pouquinho do que a gente está fazendo, com carinho para os nossos colaboradores. Eu tenho 2 anos de Iguatemi, felizes 2 anos de Iguatemi, eu digo sempre. E antes da Iguatemi, eu passei por diversas empresas de vários segmentos, multinacionais, nacionais, a maior parte do tempo em bens de consumo, mas também em empresas de serviços. Legal, legal. Eu vi que você tem uma formação internacional muito rica. Certamente ela te subsidia bastante aí no dia a dia, na sua experiência, né? Eu tive a oportunidade, né, nos tempos que eu trabalhava aí numa grande empresa de cosméticos, de morar fora do país e também de estar à frente de recursos humanos e também de posições de negócio em diferentes países da América Latina, na verdade das Américas, da Ásia. Então, é bacana, recolho aí uma experiência multicultural que sem dúvida me ajuda a ter mais empatia, a entender melhor as pessoas, a me colocar do lado dos interlocutores, né, a ter empatia, que acho que é uma das coisas que estão sendo mais requeridas nesse momento que a gente está vivendo. Com certeza. Então, Vivian, aí a gente já tem um público interessante, né? Eu queria que você falasse para a gente, assim, Iguatemi é uma rede enorme, né? Sei lá, mais de 3.000 colaboradores, né? Eu creio na rede toda. Você até colocou que com terceirizados deve dar aí uns 10.000, umas 10.000 pessoas. Então, é muita gente para fazer gestão, né, Vivian? Então, o que mais me impressionou é esse volume e todas as ações que vocês estão fazendo, que eu achei assim bem relevantes, bem interessantes para esse cenário que a gente está vivendo agora, né? Então, diga para a gente assim, quais os desafios, o que que vocês, assim, como modelo, estão adotando nesse momento no Iguatemi? Enfim, o que que você gostaria de dividir com a gente com relação às ações que vocês estão fazendo aí nessa época de pandemia? Obrigada pela pergunta, Rose. Bom, essa é uma situação inédita, né, para todo mundo. A gente costuma dizer que essa é uma crise que ela é uma crise de gente, mas ela é ao mesmo tempo uma crise econômica. E que ela não tem um culpado, né? Ninguém fez nada de errado, ninguém fez uma má gestão, nós somos acometidos por tudo isso que está acontecendo. E eu acho que o que torna esse momento que a gente está vivendo único é que colocou todo mundo em pé de igualdade, né? Então, todos os seres humanos estão igualmente vulneráveis. Não tem a ver com raça, não tem a ver com classe social, não tem a ver com país, não tem a ver com credo, né? E, obviamente, que as pessoas nesse lugar de tamanha situação de vulnerabilidade, isso impacta muito a qualidade de vida delas, né? Não só do ponto de vista emocional, mas também essa quantidade de incertezas que se gerou traz muitas preocupações também no campo econômico, né? A gente sabe que são mais de 13 milhões de desempregados no país e aumentando esse número em função da crise, né? Não são todos os empregadores que têm uma condição sólida de fazer frente a isso. Então, acho que é um momento da gente realmente olhar para os nossos colaboradores em primeiro lugar, mas para o que a Iguatemi pode fazer para a sociedade como um todo, né? A gente tem dito muito e eu tenho profunda crença de que essa é uma crise que todo mundo precisa dar um pouco, né? Todo mundo precisa ceder um pouco para que a gente passe por isso de uma forma mais leve. Se é que dá para dizer isso. Acho que um ponto importante aqui é que a primeira coisa que a gente fez foi tomar todas as medidas necessárias para a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos lojistas, enfim, de todo o nosso ecossistema. Então, muito prontamente a gente mudou. Hoje a gente tem 95% dos nossos colaboradores trabalhando em esquema de home office. A gente tem uma parcela da nossa população que segue atuando nos shoppings, né? 95% dos nossos colaboradores administrativos. A gente tem uma parcela que segue trabalhando nos shoppings, alguns seguiram todo esse tempo porque a gente tem operações essenciais funcionando, né? Farmácias, supermercados, e outros porque a gente já está num momento de reabertura. Mas a gente procurou todo esse tempo, né? Cuidar muito da segurança e da saúde dos nossos colaboradores. Então, todos os
esquemas de prevenção muito bem pensados desde o início, né? Desde o início a gente criou um card com regras de etiqueta para como se portar, né? Assim, o brasileiro é um povo afetivo, que gosta de apertar, que gosta de abraçar, que gosta de tocar. Isso tudo é bem antinatural para a gente, né? Então, a gente fez questão de ser muito didático no que a gente devia fazer. Desde oferta de álcool gel para todo mundo desde o início, máscaras, né? Nosso próprio shopping está todo seguindo os decretos, tanto municipais como estaduais, né? Com todas as medidas de prevenção possíveis, distanciamento social, as marcações nos pisos, as nossas mesas com distanciamento de mais de 2 metros, né? Nos lugares onde os restaurantes podem abrir. Enfim, a gente tem tapetes sanitizantes para entrada nos malls. Para quem não tem máscaras, a gente tem ofertado máscaras. Enfim, uma série de medidas para proteger todo mundo. E a outra coisa que a gente, né, fez muita questão desde o início, Rose, foi de cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. A gente sabe que não é só quem teve, né, uma perda nesse momento, e é triste, né, ver a quantidade de vidas que foram perdidas no Brasil até então, mas não é só quem teve uma perda, um óbito na família, que está vivendo o luto, né? Que está vivendo a perda. Todo mundo foi imposto a uma série de restrições, desde não poder circular, até não poder ver boa parte da sua própria família, até não fazer coisas que eram bem importantes para manter a alegria da família. Às vezes sair com uma criança para ir num parque, eu que tenho 2 filhos, por exemplo, né? Tá bem difícil de gerenciar as crianças há tanto tempo em casa. Então, acolhendo esse momento, a gente passou a ter comunicações muito frequentes com os nossos colaboradores, na verdade diárias, né? Através de reuniões feitas pelos nossos colaboradores, pelo nosso próprio comitê de crise, mas também através de uma comunicação bem cuidadosa, diária, que a gente chama de endomarketing, no qual a gente manda uma série de dicas. E aí não só para os nossos colaboradores, mas para as famílias também. Então, desde atividades para entreter as crianças, até tudo que a gente tem feito também do ponto de vista de marketing para estar perto dos nossos clientes. É momento de levar um pouco de leveza também. E desde o início da pandemia, a gente se posicionou, Rose, de forma a levar conteúdos relevantes, né, para a casa das pessoas, de wellness, de bem-estar, de saúde, de cultura, de gastronomia, de arte, de diversidade, enfim, temas que são caros para Iguatemi e que a gente achou que eram importantes de levar para as pessoas. Aulas também, diversas aulas, filósofos falando. Então, é um jeito da gente estar perto tanto dos nossos clientes como dos nossos colaboradores, levando um pouco de leveza, né, para esse momento. Inclusive, incluindo as crianças, isso eu achei muito interessante. Vocês estão fazendo atividades até para os filhos, né, Vivian? A gente tem feito atividades para toda a família. E quando a gente fala para toda, é para toda mesmo, né? A gente se preocupou em ter atividades, por exemplo, para falar com pessoas que têm alguma deficiência, né? A gente teve lives super interessantes falando sobre a inclusão, né, de pessoas no mercado de trabalho que nesse momento estão sendo mais impactadas pela pandemia, como é o caso das pessoas com mais de 50 anos, né, dos idosos. Com certeza. A gente também teve conversas para falar sobre a inclusão trabalho, enfim, a gente tentou a todo momento ser bem cuidadoso para ter uma conversa direta com todas as pessoas. Legal, legal. Então, com relação eu até conversando e aí vendo as perguntas, né, as pessoas fazendo durante a semana, uma das perguntas foi com relação à demissão, à suspensão de contrato, quais as ações que vocês fizeram com relação a isso, Vivian? Como foi? Assim, que tipo de prática vocês adotaram? Oi, Vivian? Desculpa, cortou aqui, eu não ouvi cortou. a pergunta. Você ouviu a pergunta? Eu não ouvi a pergunta, Rose, desculpa. A pergunta foi com relação à demissão, à suspensão de contrato, se vocês tomaram algum tipo de atitude nesse processo, né, porque os shoppings fecharam, como é que foi isso para vocês e como vocês fizeram? Eu sei que o Iguatemi tem uma política assim, não demita, hashtag não demita.
Fala pra... estava no centro de toda essa questão e que a gente queria trazer tranquilidade para os nossos colaboradores para passar por esse período da melhor maneira, né? Diminuindo um pouco a ansiedade e insegurança. Como você mesmo colocou, a gente quase 3 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil, né, indiretos em todas as nossas operações. Então, desde a área de recursos humanos, a gente quis o tempo inteiro mostrar que nós somos uma empresa sólida, né? Uma empresa resiliente, que tinha e tem condições de passar por esse momento da melhor maneira possível. Você está me ouvindo, Rose? Você está me ouvindo, Rose? Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Rose. Vocês me ouvem, gente? Tá, eu vou continuar falando enquanto você restabelece aí o seu áudio, então, Rose. Então, como eu estava dizendo, né, desde a área de recursos humanos, a gente fez muita questão de mostrar que a gente tinha, né, resiliência, que a gente era uma empresa sólida para lidar com essa crise e que, apesar de ser uma crise sem precedentes, a gente já tinha passado por outros momentos de crise nos quais a gente tinha sabido acolher os nossos colaboradores. E parte disso foi assinar o hashtag Não Demita, né? Então, a gente se comprometeu até o final de maio com várias outras grandes empresas a realmente fazer um movimento por não demitir colaboradores. A gente precisou fazer uso da MP 936, né, para poder enfrentar esse momento. Nós estávamos até então fechados, e isso tem um impacto importante para o nosso negócio. Então, mesmo na utilização da MP, a gente procurou sempre ser mais benéfico do que era a proposta do governo. Então, a MP falava, né, numa suspensão o vídeo da Rose parou aqui. Sim. Eu vou chamar, Vivian, você sai e eu vou te chamar novamente, tá certo? A gente está tentando fazer uma live no horário que não tem muitas, mas acabamos ficando com a internet ruim. Oi, e aí? Agora vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim, agora está tudo certo, Vivian. Desculpa, alguma coisa aí na internet. Enfim, o horário já está bem competitivo. Faz parte, né, gente? Esse é um dos percalços que a gente enfrenta aí nessa vida digital. Eu estava falando para vocês, né, que a gente
precisou fazer uso da MP 936, né, para enfrentar esse momento difícil, mas a gente procurou, mesmo ao fazer uso, ter uma política mais benéfica para os nossos colaboradores, até do que era a oferta do governo. Então, o governo falava numa medida de suspensão temporária de contrato de trabalho, de uma ajuda compensatória de 30%. Aí decidiu fazer 50%, porque era a ideia que a gente tivesse a menor perda possível de poder de compra dos nossos colaboradores, né? E que a gente conseguisse benefícios de utilizar a MP. Além disso, também a MP falava, né, em você reduzir a carga horária entre de início e até então a gente só está utilizando 25% de redução de carga horária. É, de novo, uma ideia importante de a gente precisar a perda por esse momento. Também, até dentro desse contexto, os nossos colaboradores, um grupo de colaboradores nossos se mobilizou para trabalhar os nossos colaboradores que estão vivendo um momento mais difícil por desligamentos ou eventualmente até graças a Deus a gente teve casos graves da Covid dentro dos nossos colaboradores, mas a gente teve um colaboradora e a gente quis oferecer um apoio psicológico também para a família, para a filha dessa colaboradora, né? Assim, solidariedade para apoiar todas as pessoas e a gente acha que esse é nosso papel. Legal, legal. E com relação, assim, já é um diferencial, né? Porque é isso que você colocou, além de pagarem, né, tudo isso para o colaborador, e além com carga horária, e além com a questão financeira, isso é um diferencial muito grande, né, Vivian? E, assim, com relação a parcerias que vocês têm feito nesse momento, Vivian, parcerias com relação à responsabilidade. Pode falar. A gente, duas classes de parcerias, na verdade. A gente fez parcerias de um lado para apoiar os nossos colaboradores do ponto de vista emocional e psicológico. Então, desde o início. Mas a gente fez uma parceria com o Centro de Valorização da Vida, no qual a gente oferece rodas de diálogo para os nossos colaboradores. Pode ser feito em grupo aberto, pode ser feito para os times, para dar o espaço para de forma digital. Então, usando plataformas aí. Então, a gente tem essa meditação e a gente também faz uso de, por exemplo, com o time reunido, para criar momentos mesmo de escape. Realmente, a gente também, na semana passada, decidiu fazer um happy hour, porque a gente está vendo que quanto mais tempo passa, mais forte vai ficando a marca do isolamento social, né? É do ser humano querer se conectar, querer ser lá, querer, né, compartilhar. Então, a gente fez um happy hour aí, um dos nossos colaboradores, todo paramentado, assim, ofereceu dicas de drinks que feitos em casa, bebendo com moderação, é claro. E a gente teve também o pedido de uma colaboradora tocando sax para os nossos colaboradores. Nossa, que maravilha! Que a gente fez, né, para cuidar dessa saúde integral. Mas você me perguntou do ponto de vista mais de responsabilidade social. A gente fez uma série de coisas, né? Essa história do aspecto humano é um valor muito importante para a Iguatemi. A gente sempre soube que generosidade fazem muita diferença para a construção de uma sociedade melhor. E a gente, todo o tempo, manteve os nossos olhos voltados para as questões da comunidade, para poderia fazer. Então, a companhia ela realizou aí uma série de ações, né? A primeira delas foi uma doação, a gente fez uma doação de 8 milhões que foram revertidos em testes rápidos
para várias prefeituras, né, ajudando na identificação. A Poxa, gente que também legal! A gente também utilizou uma parcela desses testes nos nossos próprios protocolos seguros e privilegiando que as pessoas que já estão imunizadas fossem aquelas que primeiro retornavam ao trabalho, mostrando também aí o nosso cuidado com a nossa população. A gente ofereceu 100 mil máscaras de proteção, a gente doou milhares de cestas de alimentação, a gente fez uma parceria bem bacana com a Ambev, na qual que tem operações essenciais, com que a gente estava com quase a rede toda fechada. A gente coletou produtos de higiene e saúde, alimentação também, mas mais higiene e saúde. E com essa parceria da Ambev, a Ambev faz a logística e entrega em comunidades que estão em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Cruz Vermelha. Então, aí uma parceria em empresas, né, para fazer o bem para outras pessoas. A gente... Nossa, excelente, excelente, né? Faz uma diferença incrível, né, Vivian? A gente tem procurado fazer a diferença dentro daquilo que a gente pode atuar, né? Então, a gente também fez uma parceria com a União São Paulo, no qual a gente usou o nosso e-commerce, o Iguatemi. Para um pouco. Cestas, né? Virtuais, que são... Muito legal. E essa ajuda está sendo realmente para essas pessoas mais vulneráveis, independente de ser colaborador, não, ou seja, é um trabalho que vocês estão fazendo para a sociedade, né, Vivian? Travou, né, gente? De vulnerabilidade social. Uma outra ação que a gente fez foi a gente... Ai, tá travando. Pessoal, vocês estão escutando? Só para mim que está travando aqui. Está travando, né? Uma campanha da FEAC, que é chamada Solidária. Acho que está travando um pouquinho. Você está me escutando, Vivian? Você está me ouvindo? Agora foi, agora tá. Deu uma travadinha. Vivian, muito legal essas parcerias. E assim, eu estava vendo algumas empresas, como a Amazon, o Abílio Diniz, né, com o grupo Pão de Açúcar, realmente empresas contribuindo com uma quantia enorme, né, 5 milhões, 8 milhões, como vocês, para ajudar. E é interessante como esse momento, assim, a sociedade, as pessoas, as empresas começaram a fazer um trabalho tão humanizado com relação a isso, né? Então, por isso que a gente realmente diz que depois desse momento, nenhuma empresa, nenhum colaborador, nenhum gestor será o mesmo, porque o mundo será melhor, né? E essas ações de vocês foram assim, estão sendo, né, realmente maravilhosas. Vocês já receberam algum feedback, um retorno com relação a isso, algum tipo de trabalho, de retorno com relação a esse tipo de ajuda? Ou seja, quais as consequências dessa ajuda? O que essas pessoas que receberam, qual tem sido esse feedback para vocês? Tá travando, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo?
Vivian, você sai, eu vou colocar você novamente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou te inserir novamente. Vamos lá, gente, acontece, né? Nunca tinha acontecido assim de ter que sair, mas hoje, coincidentemente, vamos lá, a internet é assim mesmo. Eu estou aguardando a Vivian entrar novamente para ver se a gente escuta melhor. E aí, Vivian? Faz... Então, meu hoje está desafiador aqui. Sim, eu ouvi a pergunta, Rose. A gente recebeu o feedback, sim. Na verdade, a gente se preocupou a todo momento em aumentar essa comunicação, né? Seja com os nossos colaboradores, seja com os lojistas, enfim, com todos os nossos parceiros de negócios. E, em especial, aí, com os nossos colaboradores, a gente, FUSE, que a gente chama, né? Uma pesquisa rápida junto com o Great Place to Work, para avaliar como os nossos colaboradores estavam lidando com a pandemia e com o suporte que a empresa estava dando, desde office até para que as pessoas pudessem se sentir mais confortáveis com essa gestão à distância, e também com lidar com fazer as tarefas do lar e as tarefas do trabalho tudo ao mesmo tempo, né? Eu digo que virou tudo um único lugar, né? A sua casa é o trabalho, é a academia, né, o palco das lives e shows que você assiste, ficou tudo ali. A gente também precisava lidando, né, com essa ausência de separação de espaços. Né? Nosso primeiro Pulse de Clima foi um recorde. A gente vinha, né, de uma avaliação muito boa de clima, inclusive um dos nossos shoppings, São Carlos, em 2019, tinha ficado como o melhor lugar para se trabalhar no ranking do varejo, pequenas e médias empresas, mas a gente teve um ranking favorabilidade de clima, sendo que a gente atingiu mais de 90 pontos de clima. Então, é um resultado espetacular, né? Enfim, muito legal, hein? Por nós. E a gente não parou por aí, né, Rose? A gente acabou de fazer um novo Pulse, porque a gente acha que é importante ir medindo isso ao longo do tempo. A gente fez esse primeiro com 60 dias de isolamento. Agora, a gente já tendo passado mais de 2 meses do isolamento, a gente fez uma segunda pesquisa e a gente deve ter o resultado amanhã. Então, ainda não tenho esse para contar para você. Mas a gente fez, depois que a gente recebeu o resultado de clima, a gente tem o que a gente chama de comitês de clima, né? E a gente fez conversas com os nossos membros dos comitês de clima para que a gente pudesse também ajustar o nosso plano de ação de clima, porque, obviamente, algumas coisas que a gente tinha colocado como importantes lá atrás, quando a gente fez a pesquisa, perderam importância e outras que, eventualmente, não apareciam, né, começaram a ser muito importantes, como essa história que eu comentei, de que veio até da nossa pesquisa de clima, de que as pessoas estavam sentindo a ausência da conexão social. Até por isso que a gente decidiu, por exemplo, fazer aquele happy hour que eu mencionei. Foi uma das ações que saiu da pesquisa. E essa é uma das coisas que a gente tem falado também muito, que é empoderar os nossos colaboradores para que eles se sintam parte, né? Em especial aqui aí em Brasília, né? Brasília também está entre as melhores empresas para se trabalhar do Centro-Oeste. A gente tem um comitê de clima super ativo e o comitê de clima também tem ajudado a olhar para esse momento, fazer a voz dos colaboradores, do que a gente precisa fazer mais e melhor para que todo mundo... Sim, sim. E assim, além de ser um shopping maravilhoso, né? Eu conheço o trabalho que a Sula, que é a gerente daqui, a coordenadora daqui de RH de vocês faz, né? E foi através dela até que eu cheguei até você, Vivian. Eu sei que é um trabalho maravilhoso, com indicadores de gestão que, assim, muito detalhados, né? Muito meticuloso o trabalho mesmo, né? E eu vejo que
o RH ele é completamente mensurável no Iguatemi e dá para fazer ações a partir dessa mensuração. Isso é muito importante. Cai por terra toda aquela subjetividade de RH e as ações elas são muito concretas. O gestor vê de perto esse resultado. E isso é muito importante e motiva a fazer ainda mais, né? Eu acho que é isso que é uma roda, né, que gira assim nesse sentido, que eu acho que dá um resultado, porque o gestor nem sempre tem aquela credibilidade de que todos esses índices, né, tudo que o RH faz pode ser mensurável e é estratégico e leva no resultado. E eu acho que vocês trabalham muito em cima disso com os gestores, né, Vivian? A gente é uma empresa muito orientada para excelência, né? E um dos pilares do planejamento estratégico é pessoas, né? Sendo que o nosso propósito é colocar as nossas pessoas no centro da experiência dos clientes, né? Sim. E se a gente fala tanto de esses clientes, os nossos colaboradores têm que perceber essa mesma na jornada conosco, né? É importante que a gente tenha a condição de medir as coisas, né? Então, a Sim. gente sempre que desenha uma iniciativa, a gente já desenha pensando, tá, e o que é sucesso dessa iniciativa? Como é que a gente vai medir o que é sucesso? A gente tem um painel de gestão que a gente acompanha todos, inclusive, mesmo no meio dessa pandemia, indicadores, né? Inclusive fazendo concessões, porque uma série de coisas que a gente planejou, a gente emergindo com o momento. Mas não pode perder de vista o que é o fim, né? Que é chegar, o que a gente está querendo construir. E eu acho que os RHs, né, locais, no caso em Brasília, você bem citou, né, a Sula, eles têm esse papel, né, de traduzir através dos indicadores e das práticas políticas que tornam a experiência de ser um colaborador Iguatemi igual em Brasília ou em São Paulo ou no sul do Brasil. Né? A gente tem muito essa preocupação de criar uma identidade para os nossos colaboradores. E essa identidade passa por ter práticas humanas, passa por a gente colocar o colaborador de fato no centro. Legal, legal. Travou um pouquinho. Beleza. Ô, Vivian, com relação à saúde mental, assim, saúde mental e física do colaborador, você pode detalhar para a gente essas ações que você já colocou, que vocês têm, né, tem todo esse programa, algumas ações que vocês fizeram com relação a isso? Além da questão desse programa para as famílias, vocês têm algum a gente fez uma ginástica série de ações, né, alguma coisa que vocês estejam fazendo online com eles, além desse happy hour? Você quer colocar um pouco mais? Além da meditação online, né, que eu já tinha citado para os que a gente fez, foi colocar a clínica de saúde Guatemi 4 horas, 7 dias por semana. Então, através dessa clínica, você pode, desde fazer, né, atendimentos de telemedicina para evitar que os nossos colaboradores se dirijam a hospitais, aí sobrecarregando o sistema de saúde, até você também marcar uma sessão, por exemplo, com um psicólogo, se você estiver precisando de uma ajuda emocional nesse momento. Uma outra coisa que a gente fez a gente tem feito lives com a nossa liderança também, para colocar todo mundo trazendo um pouco como é que está lidando com esse momento, né? Tanto do ponto de vista do negócio, mas também do ponto de vista pessoal. E uma das coisas que a gente percebe é que nesse momento a gente aprendeu muito, Rose. Assim, tem várias coisas que a gente tem feito nesse período que eu tenho certeza que elas não voltarão mais a ser como era. Então, a gente teve a oportunidade de fazer um café com o nosso CEO, que era um café que era presencial. A gente fez o café com o CEO virtual. E a gente conseguiu ter um número muito maior de colaboradores de todas as nossas unidades, sendo que a gente tinha limitado de pessoas que podiam vir antes. Então, isso é uma das coisas que a gente já sabe que mudou.
dentro dessas lives, né, todas as semanas a gente tem alguma das lideranças da companhia trazendo um pouco a perspectiva dela sobre o momento, sobre os negócios e sobre como passar sobre isso. Outra coisa que a gente fez muito foi trazer um pouco isso daqui para frente. Então, a gente fez lives falando sobre como novos hábitos de consumo e como que a gente tem nossos diretores, por exemplo, a gente fez uma sessão do que a gente chama de action learning para, através de perguntas, dar passos para apoiar a empresa a fechar o gap, né, de resultados que traz. Tem feito, por exemplo, amanhã a gente tem uma Laumas. Então, a gente tem criado algo para que a gente possa falar sobre essas coisas. A gente também fez uma conversa do nosso CEO do GPTW, falando como ser um líder inspirador no meio dessa crise, né? E aqui, dentro disso, um aprendizado importante que a gente é transparente, frequente, flui. Tem sido muito cuidadoso em ser muito na vida dos nossos colaboradores. A gente tem um plantão de dúvidas desde o início da crise, que a gente faz através de uma rede social para que os nossos colaboradores de operações que não tem, por exemplo, um micro, né, para entrar, que eles consigam entrar, rede social, a grande maioria das pessoas tem, no qual a gente fica lá, o RH fica à disposição para tirar todo e qualquer tipo de dúvida, desde como é que eu recebo a parcela do governo, porque eu estou com uma MPAda, até, olha, eu estou inseguro com toda essa questão, eu não sei, por exemplo, o que eu tenho que fazer quando eu chego em casa do trabalho, com as minhas roupas, não diminuir a possibilidade de um contágio na minha família. Então, a gente tem falado sobre como limpar, por exemplo, as coisas que você compra nos supermercados. Então, a gente tem procurado esse cuidado integral com a família dos nossos colaboradores, né? A gente não poupou esforços para trazer conteúdos de toda a natureza e para todas as pessoas da família dos nossos colaboradores. Muito legal, muito legal. Tem uma pessoa perguntando, né? Se essas práticas são possíveis, se você pode colocar, Lívia, a sua opinião, se essas práticas são possíveis para empresas pequenas, e o que você sugeriria para aplicar em empresas menores? Porque empresas maiores, como a rede de Iguatemi, com RH estruturado, é mais fácil. Então, o que você pode sugerir para esses gestores de RH de empresas pequenas a colocarem pelo menos um pouco dessas práticas legais que vocês estão fazendo? Eu acho que a primeira coisa que toda e qualquer empresa pode fazer é ter essa comunicação fluida e transparente. Isso não depende do seu tamanho de empresa. Na verdade, até você ser uma empresa menor te traz benefícios, porque você consegue fazer coisas até mais individualizadas, né? Então, assim, se eu tivesse que escolher uma coisa, eu iria na comunicação. Mas o que eu acho que faz sentido é olhar um pouco para a cultura da empresa, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, muito se falando por aí de que o home office, algumas empresas, não vai mais voltar, né, o trabalho presencial. Isso faz sentido, certo número de empresas, para ou da cultura, dependendo do que é a natureza do negócio, isso não faz sentido. Então, eu acho que a primeira é muito importante e não precisa. Você pode criar um canal de comunicação pequeno com as pessoas para entender quais são as principais necessidades e, a partir destas necessidades, desenhar um plano de soluções, né? Ouvir pedidos, né, das pessoas, elas vão te trazer o que está doendo nesse momento. E aí você cria pequenas que tem a ver com o momento da sua empresa, com o momento das suas pessoas. A gente pode contar as nossas práticas aqui, elas estão abertas, eu estou aberta a trocar com quem se interessar, mas eu acho que, mais implementadas em outros lugares, é a gente entender aquilo que está sendo essencial para as nossas pessoas. Sim. Empresa menor os recursos. Então, eu acho que ouvir as pessoas,
entender o que são as necessidades reais e urgentes é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que é bacana é ter as lideranças falando um pouco sobre o cenário, né? A gente está num momento onde tem muitas notícias difíceis. Verdade. Sim. De mortes, a quantidade de desemprego. Então, você ter também as nossas lideranças falando um pouco sobre como pode ter uma protagonista para ajudar a empresa a passar por esse momento é super importante, né? Acho que a gente está num momento que não tem uma solução única, né? Assim, não é home office para todo, não é mais voltar ao modelo presencial, é entender a sua empresa, a sua cultura e colocar isso no contexto para tomar boas decisões. Mas, sobretudo, antes de desenhar alguma solução, escutar as suas pessoas. Sim, é verdade. Eu acho que essa comunicação e a escuta ajuda bastante, né? A Soma é uma empresa pequena e a gente, quando começou nesse processo, foi uma coisa que funcionou. Inclusive, as lives surgiu aqui também da ideia de uma das nossas colaboradoras, que é a Adriana, que ela agora está aqui com a gente e realmente, assim, deu aquele despertar. Falei, poxa, é isso, é aquilo, para a gente poder ajudar as pessoas, né? Se fazer presente. Então, o colaborador é aquela coisa, né? Tem muito gestor que acha, principalmente de empresas familiares, e aqui em Brasília a gente tem bastante, que a gestão ela tem que decidir e não escuta tanto os colaboradores. Principalmente quando a empresa é familiar e não valoriza aquela prata da casa profissionalmente, né? Então, eu acho que essa dica é primordial, Vivian, é escutar o colaborador e uma comunicação mais clara, mais eficiente, né? Tem uma outra pergunta, as pessoas estão perguntando assim, se vocês têm uma ideia de quando vai voltar assim, os shoppings principalmente, a esse momento. A gente fala assim que é o novo normal, né? Mas agora voltar à normalidade de uma forma antiga. Se vocês têm uma previsão, como é que está sendo o planejamento de vocês para esse retorno, que agora está voltando com todos esses cuidados que a gente está escutando na mídia, que você colocou aí para a gente. Mas tem um planejamento a médio prazo com relação a esse retorno de forma diferenciada? É muito difícil de saber. Né? Na verdade, essa é a pergunta que todos nós gostaríamos, né? Assim, recentemente, o meu filho meu filho de 5 anos me perguntou, mamãe, fala sério, quando a gente vai poder casa? E a verdade é que a resposta foi, filho, eu não sei. E ele falou, não Sim. sabe, mamãe? Eu acho que esse também é um bom momento, né? Assim como eu, como mãe, né? Os líderes nas empresas não têm todas as respostas. É um momento onde a gente não tem todas as respostas. Então, eu acho que a gente tem que ir fazendo ir se planejando à medida que a coisa vai evoluindo. Então, nesse momento, a gente já tem 9 dos nossos shoppings, né? E a gente tem 2 hoje, na verdade, acabaram de ser reabertos, né, em Campinas. O que a gente fez foi garantir todo um protocolo de reabertura, obviamente. Sim. Mas com todo lado. Então, desde medição de temperatura corporal na entrada do shopping, até garantir o uso de máscaras, se o cliente álcool gel, garantir o distanciamento social através da organização das filas, por exemplo, seguir rigorosamente a capacidade sobre a capacidade máxima do empreendimento, distanciamento mínimo, 1,5 metro entre as pessoas, né? Não permitir a prova de produtos dos provadores dentro das lojas, garantir um distanciamento de 2 metros entre as mesas nas áreas de alimentação, garantir que nenhum colaborador que tenha qualquer tipo de sintoma de gripe esteja trabalhando, também garantir que a gente não tenha ninguém do grupo de risco trabalhando, né? Seja idoso ou seja alguém que tem uma comorbidade, principalmente as doenças respiratórias.
Uma outra coisa que a gente tem feito é garantir a renovação aí do nosso ar-condicionado, então a troca de filtros 2 vezes por mês, utilizando pastilhas bactericidas nas bandejas. A gente não está fazendo nenhum tipo de ação de recreação nesse momento, nenhum serviço de recreação que envolva crianças. A gente colocou tapete sanitizante na porta dos nossos empreendimentos. Enfim, é um sem fim de medidas para garantir que as pessoas possam estar seguras dentro dos nossos empreendimentos e que a gente consiga, de alguma maneira, pouco a pouco, ir voltando a essa normalidade. E também garantir outros serviços que são grupo de risco, mas elas se sintam mais, por exemplo, fazendo uso de um drive-thru, né? Então, a gente lançou o drive-thru, né, quando a gente estava com os shoppings na verdade, mas que essa é uma solução super importante, né, que veio para ficar pelo menos nesse primeiro momento, onde as pessoas talvez não estejam com maior conforto, em especial as do grupo de risco. A gente também disponibilizou aí o nosso e-commerce do Atemi 365 para quem prefere fazer compras via digital, ou seja, a gente quer ser a primeira escolha dos nossos clientes, né? E garantir eles estejam muito bem cuidados, que a gente esteja tomando todas as medidas de segurança e cuidado. É o reflexo do que a gente também está fazendo para dentro. No fundo, é a mesma coisa, né? Cuidados é garantir que essa excelência que nos é peculiar siga sendo transparente, comunicada para os nossos colaboradores, para os nossos lojistas, para os nossos clientes, enfim, para todo mundo que faz parte aí do nosso universo de stakeholders. Legal. Eu vi uma matéria sobre o Iguatemi 365, o Iguatemi e-commerce, que vocês já tinham começado isso antes. Foi uma luz isso, né, Vivian? Porque começou um pouco tempo antes, ou seja, vocês tiveram capacidade de testar isso. Que decisão acertada é essa de vocês? Como é que foi isso? Já era um projeto, né, que estava sendo estudado pela companhia há algum tempo. É uma empresa que realmente faz as coisas com cuidado, e que ninguém podia imaginar que a gente ia enfrentar uma crise como essa. Ninguém podia imaginar uma coisa dessas. Mas foi muito acertada a decisão de ter ido para o e-commerce. Nossa, demais! Abençoada! Como a gente está com esse canal, né, à disposição dos nossos clientes. Sim. A gente tem aí 7 minutinhos. Eu estava vendo que vocês estão concorrendo, né, a um prêmio de RH, você e o CEO, né, da rede. Fala um pouquinho para a gente desse prêmio, né, que eu acho que deve ser muito gratificante para vocês. Nossa, me deixou até um pouco envergonhada, Rose. Imagino, né? A gente ficou super feliz, né, com a indicação. A gente está concorrendo, né, pelo Grupo Gestão RH e a FGV Company ao prêmio, né, de RHs mais admirados e CEO parceiro de RH e mais admirado por gestão humanizada. Então, né, a gente não sabe o que vai dar, mas só de estar nessa lista com tantos colegas que eu admiro, com tantos colegas que eu tive a oportunidade de trabalhar, outros que eu adoraria ter a oportunidade de trocar mais com eles, para a gente realmente já motivo de muito orgulho, né? A gente está bem feliz com isso. Legal, muito bom. Eu já entrei lá no site e já votei. Tem como votar lá. Obrigada, né? Muito obrigada. Imagina, eu vejo realmente como uma referência. Eu acompanho bastante, assim, a gente tem feito, fizemos algumas oportunidades aí para o Iguatemi, né, enfim, como cliente, e acompanho um pouco do trabalho do Iguatemi Brasília, junto com a Sula, aqui, e realmente é um trabalho maravilhoso. Sem contar que a Sula é um profissional também que eu admiro muito, né, ela faz tudo muito correto, ela é muito detalhista, quer fazer, muito engajada, muito comprometida, e realmente é uma referência às políticas de RH que ela coloca para mim, que a gente conversa, troca às vezes, né? E eu fiquei encantada com isso, e por isso que a gente convidou você para a gente conversar, até para ter essa visão em nível nacional.
Então, Vivian, eu quero te agradecer muito por participar desse momento com a gente. Pessoal, eu espero que tenha contribuído e dado boas ideias para vocês, porque o objetivo desse trabalho é um trabalho de responsabilidade social da Soma, um projeto que a gente fez nesse momento de pandemia de ajudar os profissionais e as empresas a se saírem melhor nessa situação, porque é uma situação inusitada para todos, e nada melhor do que essa troca para poder a gente ver o que, que o outro está fazendo, e o que é bom a gente copia e cola, né? A gente copia sim, porque são ações, são práticas inovadoras e maravilhosas, né? Então eu quero te agradecer, te parabenizar pelo trabalho e dizer que a gente continua aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada também por todo mundo aí que tirou um pedacinho do seu dia para ouvir o nosso bate-papo. Um prazer aqui e agradecer muito a Sula também, né? Que além de ser essa grande profissional que você colocou, fez o intermédio aí para que a gente pudesse se conhecer. Então, super obrigada pelo convite, obrigada, Sula, também aí, conexão. Tiveram alguns comentários aqui, né? O Iguatemi de tal lugar é maravilhoso, Iguatemi é show. Acho que teve aí, o pessoal daí, os colaboradores estão bem empolgados, né? E colocaram em várias situações, Vivian, você arrasa. Enfim, eu gostei muito aí dos comentários, você tá lá em cima com a equipe. Parabéns, não poderia ser diferente. Muito obrigada. Beijo, Vivian. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Valeu mesmo, viu? Beijo, Rose. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.